Querido irmão, querida irmã, bom dia para você que está nos acompanhando, que já é ouvinte. Que alegria chegar até você que é de Vitória da Conquista e cidades vizinhas. Seja muito bem-vindo. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, chegando até você para refletirmos a palavra de Deus. Hoje são 17 de julho de 2022, estamos no 16º domingo do tempo comum. Escutemos o Evangelho. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe disse: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. São as palavras, ouvinte, do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos do 38 a 42. Domingo passado nós escutamos a chamada parábola do bom samaritano e era um elogio ao homem que, passando pelo caminho, viu um outro caído, quase morto, depois de ter sido roubado e destruído pelos assaltantes. Aquele homem da Samaria fez tudo para salvar a situação de morte do homem encontrado no caminho. Hoje parece que o Evangelho desaprova uma Marta que estava mergulhada no trabalho e elogia Maria, que se colocou à disposição para escutar o Mestre, que estava passando por Betânia no seu percurso para Jerusalém. Essa interpretação nasce do fato de que uma contraposição existe no Evangelho entre vida contemplativa e vida ativa. No entanto, os estudiosos dizem que o original não diz Maria escolheu a melhor parte, mas Maria escolheu a parte boa. Isto é, Maria não se deixou condicionar pela agitação, como aconteceu com Marta. Maria então assume uma posição de pessoa sábia, comporta-se como alguém que toma uma decisão justa, a decisão de dar atenção e escutar o Senhor. Lucas ama apresentar Jesus sentado à mesa de alguém. Ele aceitava os convites que as pessoas lhe faziam, sejam pessoas consideradas justas, tipo os fariseus, e convites feitos por pessoas menos justas, como os publicanos e os outros pecadores. Hoje encontramos Jesus na casa de duas irmãs, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que no Evangelho de São João é dito amigo de Jesus. Jesus está em Betânia, no caminho de Jerusalém. Marta, a mais velha, se coloca imediatamente a trabalhar. A sua sensibilidade feminina sugere que um copo de vinho bom e um prato saboroso de carne, servidos com gentileza, demonstram mais afeto pelo hóspede do que 1000 conversas e outras gentilezas. Maria, a mais jovem, ao invés de colaborar na cozinha, prefere estar sentada escutando o Senhor. Aí começa então a discussão entre as irmãs, discussão que termina envolvendo o próprio hóspede. A atitude de Marta está estabilizada na posição tradicional, serviço. Mas o que é pior, Marta quer impor a sua posição à irmã. Inclusive se dirige a Jesus para que a confirme com a sua autoridade. Marta pede mais do que uma ajuda. Pede, na verdade, que a irmã venha desenvolver o mesmo serviço.
A resposta de Jesus é benévola, como resulta da familiar repetição de seu nome, Marta, Marta. Ele não condena o trabalho de Marta, até o elogia, só acrescenta que é supérfluo ou exagerado, porque a mantém numa condição servil. O Senhor sabe se satisfazer com poucas coisas e não se lamenta quando não lhe é oferecido um banquete de festa. Marta faz muito, mas se honra o hóspede escutando-o. Marta pensa que o fazer esteja em alternativa com o escutar. Jesus os associa. Para o momento, é melhor escutar do que agitar-se fazendo muitos trabalhos. Em se tratando de Maria, trata-se também de uma atividade. Ela tomou uma decisão diferente daquela que as suas colegas habitualmente assumem. Inclusive sua irmã Marta deixa o serviço, estado de dependência, subordinação, para assumir a escuta do mestre. É uma ação esporádica, mas para Lucas é um salto social e religioso. Não é a função consignada pela tradição às mulheres. De fato, Maria supera a divisão injusta entre ação e escuta. Maria entra como mulher na escola de Jesus, igual aos 12 apóstolos e aos outros discípulos. Vale a pena também retornar ao contexto da época de Jesus para entendermos com mais profundidade o trecho do Evangelho de hoje. A lei proibia comunicar os segredos de Deus às mulheres, ao mesmo tempo que proibia também para os pagãos. As mulheres eram excluídas da leitura da Torá e não podiam tomar parte das assembleias litúrgicas na sinagoga e no templo. Jesus não aceita essas discriminações presentes no seu ambiente, empreende conversações, disputas teológicas com as mulheres, como faz com os homens. Os discípulos se admiram quando Jesus conversava com a mulher samaritana. Além de mulher, era samaritana. Ouvinte, Jesus não foi à casa de Marta e Maria para ser acolhido, mas para ser escutado. E o seu primeiro desejo é que as pessoas o escutem. Com toda boa vontade, Marta descuida desse desejo de Jesus. Só Maria adere ao que Jesus quer. Jesus deseja, sobretudo, oferecer, não receber. Não considera a coisa mais importante uma atividade cuidadosa. Quer, antes de tudo, uma reflexão e uma escuta tranquila. Para Marta, o mais importante é o serviço, o modo abundante de ter coisas para oferecer. Com frequência caímos no perigo de ficarmos absorvidos nas necessidades materiais, sobretudo no comer, beber, dedicando a todas essas coisas as nossas maiores energias e a nossa maior quantidade de tempo. São serviços necessários. Que desejam comer os meus familiares? Que devo fazer para levar para a mesa? Mas não bastam essas preocupações. Deveríamos nos perguntar também quais são os desejos dos nossos hóspedes. Além dos bens materiais, o que é que estão precisando ainda? As crianças não necessitam somente de comer algo. Os pais devem buscar tempo para estar com as suas crianças, brincar com elas, fazer e responder às perguntas que as crianças fazem. Também os idosos, os trabalhadores de uma fábrica querem mais do que um salário, sentem necessidade de serem valorizados nos serviços que prestam. As necessidades materiais não podem satisfazer
a necessidade primária de ser escutado reciprocamente com paciência e amor. É a tentação de muitos cristãos, inclusive dos ministros ordenados, terminam pensando que as pessoas e as coisas são mais importantes do que Deus que as criou. Um servir generoso como o de Marta, sem ter primeiro escutado, se torna fatalmente um agitar-se sem conteúdo, um desperdício para se sentir útil ou até necessário para o reino de Deus, enquanto o necessário é Cristo. No fazer muitas coisas na igreja, existem as pessoas que buscam prestígio e não tanto a vontade de Cristo e o crescimento do reino de Deus. Santo Agostinho comenta assim o trecho do Evangelho de hoje. As palavras que escutamos no Evangelho nos advertem que existe algo único ao que devemos tender enquanto estamos trabalhando e envolvidos nas preocupações deste mundo. Marta e Maria, continua Santo Agostinho, são duas irmãs da carne, mas também na devoção. Ambas se uniram ao Senhor, ambas o serviram na unidade de coração, quando ele vivia neste mundo. Marta o recebeu como se fosse um peregrino. A serva recebe o Senhor, a doente o médico, a criatura o Criador. Recebeu-o para alimentá-lo na carne, que ia ser alimentada no espírito. Que tem de estranho que a viúva alimentasse o profeta Elias? Marta, preparando o alimento para o Senhor, se afadigou numa infinidade de afazeres. Maria, sua irmã, preferiu ser alimentada pelo Senhor. Abandonando, em certo modo, a irmã nos afazeres domésticos, ela se sentiu aos pés do Senhor e, livre de preocupações, escutava a palavra. Uma se agitava, a outra se alimentava. Uma dispunha as muitas coisas, a outra atendia a uma só. Ambas operações são boas, mas qual é a melhor? Maria, despreocupada, prefere pôr sua causa na mão do juiz e por isso não se dá o direito de contestar a Marta, porque não podia dispersar a sua atenção do que ouvia da boca do Senhor. Continua Santo Agostinho, não é que escolhestes a pior, mas ela escolheu a melhor. Por que a melhor? Ele responde, Santo Agostinho, o uno se antepõe ao múltiplo. A unidade não provém da multiplicidade, mas a multiplicidade da unidade. Múltiplas são as coisas feitas, porém um só é o autor. O céu, a terra, o mar e todas as coisas que existem são inumeráveis. Quem as fez? Deus as fez e são todas boas. Se tão extraordinárias são as coisas, quanto melhor será aquele que as fez. Maria escolheu a melhor, aquela que não lhe será tirada. Ela escolheu aquela que permanecerá e que nunca lhe será tirada. É o comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de hoje. Agora nós podemos compreender a leitura segunda da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 24 ao 28. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha carne o que falta nas tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que me confiou de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos, agora revelado aos seus santos. São Paulo, ouvinte, escolheu a melhor parte. A melhor parte é a aceitação da cruz, o sofrer, contemplando na carne o que faltava, a paixão de Cristo na cruz. O Papa Francisco comentou assim o trecho do Evangelho de hoje. Maria deixa tudo de lado para poder dar prioridade à visita do Senhor, poder escutar a sua palavra. Essa escuta deve vir antes de tudo. O Senhor nos surpreende sempre quando nos colocamos em escuta. Verdadeiramente, as nuvens se esvaem
As dúvidas cedem o lugar à verdade, os medos à serenidade, e as diversas situações encontram a justa colocação. O Senhor, quando vem, não só organiza as coisas, mas também as nossas pessoas. O Salmo de meditação nos diz, então, a conclusão da compreensão da leitura deste domingo, de modo especial, do Evangelho. Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.